Meu nome é Camila Monteiro, herdeira de um império cafeeiro que faria a alta sociedade paulistana babar. Mas por quase um ano vivi como uma simples assistente administrativa, engolindo humilhações diárias de minha sogra Márcia Pereira, a personificação do preconceito social em Louboutin. Enquanto ela me chamava de caipirinha pobretona, eu guardava um segredo que poderia virar seu mundo de cabeça para baixo. O conflito se intensificou quando ela, determinada a separar seu precioso filho de uma mulher sem berço, falsificou provas de uma traição que nunca existiu. O que ela não esperava era que sua manipulação desencadearia uma guerra de estratégias onde sua arrogância enfrentaria minha astúcia e seu desprezo pelos inferiores colidiria com a verdade sobre quem realmente tem poder. Entre jantares tensos nos restaurantes mais caros de São Paulo, eventos beneficentes transformados em campos de batalha social e um casamento secreto que ela descobriu pelo Instagram, nossa história explodiu em uma revelação pública que abalou os alicerces do seu mundo perfeitamente controlado. Minha história começa muito antes de conhecer os Pereira, nas vastas plantações de café do sul de Minas que minha família possui há gerações. Cresci entre os cafezais, aprendendo sobre torrefação antes mesmo de multiplicação, e viajando pelo mundo para feiras internacionais, enquanto outras crianças ainda não tinham saído do estado. Isso pode parecer um privilégio, e era, mas também significava viver sob o peso constante do nome Monteiro. Você não é qualquer menina, Camila. É uma Monteiro, meu pai repetia, ajustando minha postura em jantares com embaixadores e políticos antes mesmo de eu completar 10 anos. Foi após meu terceiro noivado fracassado que tomei a decisão. Alexandre, filho de banqueiros, parecia realmente me amar, até descobrir que minha família estava investindo em um concorrente do banco de sua família. O amor evaporou mais rápido que orvalho em cafezal sob o sol de janeiro. Você está louca, Camila? Minha mãe quase infartou quando contei meu plano. Vai fingir ser pobre? Ela pronunciou a palavra como se fosse uma doença contagiosa. Papai, sempre mais compreensivo, apenas suspirou profundamente. É por causa do Alexandre, não é? Filha, nem todos os homens são interesseiros. Mas eu já tinha decidido. Precisava descobrir quem me amaria pela pessoa que sou, não pelo império que represento. Assim começou minha vida dupla. Aluguei um apartamento modesto no Tatuapé, troquei meus vestidos de grife por roupas de departamento e consegui um emprego como assistente administrativa usando apenas meu primeiro nome e um sobrenome genérico, Silva. As primeiras semanas foram educativas. Aprendi a fazer café na copa do escritório. Sempre tivemos empregados para isso, a calcular quanto podia gastar com o almoço para não estourar o orçamento e a enfrentar o transporte público lotado. Mas havia uma liberdade embriagadora em ser apenas Camila, sem expectativas, sem agendas ocultas, sem bajuladores. Foi assim que conheci Rafael. Ele veio ao escritório para uma reunião e parou para me ajudar quando derramei café nos documentos que estava organizando. Não era o encontro romântico que sonhei, mas seu sorriso não tinha nada de calculado ou ensaiado. Será que finalmente tinha encontrado alguém real? Ou estava apenas construindo outro castelo de areia que a maré da verdade eventualmente destruiria? Então você é a famosa Camila. A voz de Márcia Pereira gotejava falsidade enquanto me examinava da cabeça aos pés no hall de entrada de seu apartamento nos Jardins. Imediatamente notei seus olhos parando nos meus sapatos, sapatilhas básicas que eu havia comprado propositalmente para manter meu disfarce. Seu meio sorriso de desaprovação foi como um livro aberto. Rafael, ao meu lado, apertou minha mão discretamente. Um pedido silencioso de desculpas que eu entendi na hora. Mãe, Camila trabalha na assessoria financeira que contratamos recentemente, ele explicou, como se minha profissão fosse um atenuante para minha existência. O jantar foi uma sessão de tortura disfarçada de hospitalidade. A mesa posta com louça portuguesa, talheres de prata e taças de cristal que Márcia fez questão de mencionar serem relíquias de família. E você, querida, de onde é sua família mesmo? Perguntou, servindo-se de vinho. Do interior de Minas, senhora Pereira. Sou órfã, fui criada por minha tia em Alfenas. Respondi, mantendo minha história ensaiada. Ah, interior, deve ser pitoresco.
ela comentou, a palavra saindo como se descrevesse uma doença. Você tem sotaque, mas quase não dá para perceber. Quase engasguei com o vinho. Eu não tinha sotaque nenhum, a não ser quando queria ter. A cada garfada do salmão com ervas, que estava seco demais, diga-se de passagem, Márcia lançava uma nova microagressão. É tão difícil encontrar bons funcionários hoje em dia, você não acha, Camila? Imagino que na sua situação deve ser gratificante ter conseguido um emprego estável. Rafael tentava mudar de assunto, mas sua mãe era implacável. No caminho de volta, finalmente deixei as lágrimas rolarem. Me desculpe, Rafael sussurrou, abraçando-me. Ela nem sempre foi assim, mas eu sabia que era mentira. Pessoas como Márcia sempre foram exatamente assim. Apenas escondiam melhor quando lhes convinha. A questão que martelava em minha mente era: até onde eu iria com esta farsa? E mais importante, será que o amor que começava a sentir por Rafael valia toda essa humilhação? Meninas, esta é a Camila, a amiga do Rafael. A ênfase que Márcia colocou na palavra amiga fez as sobrancelhas impecavelmente desenhadas de suas companheiras se erguerem em sincronia perfeita. Estávamos no Clube Pinheiros, em um daqueles eventos beneficentes que serviam mais para exibição social do que para caridade efetiva. Meu vestido preto da Zara, escolhido cuidadosamente para parecer discreto mas adequado, parecia um uniforme escolar perto dos modelos exclusivos que as senhoras usavam. Camila trabalha como assistente administrativa, Márcia completou, como quem anuncia um diagnóstico terminal. Silva, não é? Perguntou uma senhora de cabelos platinados, estudando-me com intensidade peculiar. Sim, Camila Silva, confirmei, sentindo um leve desconforto. Algo em seu olhar me dizia que ela conhecia os Monteiro. Seria possível? Interessante, murmurou, trocando um olhar significativo com outra convidada. Percebi cochichos discretos acontecendo quando me afastava para pegar uma bebida. Coitado do Rafael, sempre teve um coração mole demais. Ouvi uma delas comentar. Márcia sorriu triunfante, adicionando: é só uma fase. Logo ele cansa da assistentezinha e volta à razão. Conheci a filha dos Mendonça que seria perfeita para ele. Cerrei os punhos, respirando fundo. Se ela soubesse quem eu realmente era, estaria me empurrando para o filho em vez de tentar nos separar. O desastre completo veio quando Márcia, acidentalmente, derrubou uma taça de chá gelado no meu vestido durante um brinde. Oh, que desastrada eu sou! Exclamou com falso horror, enquanto eu sentia o líquido gelado escorrer pelo tecido. Deve ser difícil tirar manchas de roupas, desse tipo de material, acrescentou, entregando-me um guardanapo minúsculo. Enquanto eu me dirigia ao banheiro, humilhada, uma mulher de aproximadamente 50 anos me seguiu. Não deixe que elas a afetem, disse em voz baixa. Sou Susana. Nem todas somos como Márcia. Sorri agradecida, mas pensava comigo. Se você soubesse quem eu realmente sou, estaria do meu lado porque é uma boa pessoa, ou seria mais uma a me bajular pelo sobrenome Monteiro? É incrível como um nome pode mudar completamente a forma como as pessoas te tratam, não acham? Rafael me conquistou exatamente por ser diferente de sua mãe. No nosso segundo encontro, ele me levou para comer pastel na Feira da Liberdade, em vez de algum restaurante estrelado. Desculpe pelo jantar com minha mãe, ele disse, limpando o molho de tomate do canto da boca. Ela nem sempre foi assim. Depois que meu pai morreu, ela ficou obcecada com status, com manter as aparências. Assenti, observando como seus olhos refletiam uma melancolia genuína. Para minha surpresa, descobri que o herdeiro dos Pereira era um homem simples, cansado das superficialidades que o cercavam desde o berço. Harvard foi ideia dela, sabia? Ele me contou enquanto caminhávamos pelo Parque do Ibirapuera semanas depois. Eu queria estudar fotografia, mas Pereira não desperdiça tempo com hobbies, segundo minha mãe. Ele riu, mas pude sentir a amargura por trás do humor. Acabei fazendo administração e finanças. Assumir a empresa do meu pai era o mínimo que eu devia a ele, nas palavras dela. Aquilo tocou algo em mim. Eu também carregava expectativas familiares, a responsabilidade de continuar o legado dos Monteiro. A diferença era que meus pais, apesar de tradicionais, respeitavam minhas escolhas. Seria isso amor verdadeiro ou apenas sorte? Aos poucos, Rafael foi me mostrando seu mundo.
Não aquele dos eventos sociais e clubes exclusivos que sua mãe frequentava, mas o que ele construíra nos interstícios de sua vida controlada. Seu apartamento no Brooklyn era surpreendentemente despretensioso, decorado com fotografias autorais em preto e branco. Ninguém sabe que ainda fotografo. Seria mais um motivo para minha mãe me chamar de imaturo. Naquela noite, enquanto ele preparava um jantar simples, me peguei questionando minha própria farsa. Estava me apaixonando por ele, pelo homem gentil e autêntico por trás do nome Pereira. Mas como ele reagiria ao descobrir que eu também escondia quem realmente era? Vocês já se viram presos numa mentira que começou por um bom motivo, mas cresceu além do controle? Nossas tardes na Vila Madalena tornaram-se um refúgio. Naquele bairro boêmio, com suas paredes grafitadas e bares despretensiosos, Rafael parecia respirar mais livremente. Em uma dessas noites, sentados em um boteco de esquina onde o garçom já nos conhecia pelo nome, ele segurou minhas mãos sobre a mesa de fórmica desgastada. Esses últimos meses com você me fizeram questionar tudo que me ensinaram sobre o que é importante na vida. Meu coração acelerou, não apenas pelas palavras doces, mas pelo peso da mentira que crescia entre nós. Até quando poderia sustentar essa farsa? O verdadeiro teste viria quando ele descobrisse que a assistente administrativa batalhadora era, na verdade, herdeira de uma fortuna que fazia o patrimônio dos Pereira parecer uma mesada. Às vezes me pergunto se sou covarde por não enfrentar minha mãe mais diretamente. Rafael confessou enquanto caminhávamos de mãos dadas pela Praça do Pôr do Sol. Ela sempre controlou tudo na minha vida. A escola, os amigos, até as roupas que eu usava. Quando papai morreu, prometi que cuidaria dela, mas às vezes sinto que estou sufocando. Parei de andar e olhei nos seus olhos, aqueles olhos sinceros que me fizeram quebrar minha própria regra de não me apaixonar enquanto vivia minha experiência social. Você não é covarde, Rafael. Respeitar os pais não significa se anular. Ele sorriu beijando minha testa. Como você ficou tão sábia sendo tão jovem? Se ele soubesse que minha sabedoria vinha de anos observando os jogos de poder nas altas rodas sociais que tanto o sufocavam, seria esse o momento certo para revelar minha verdadeira identidade? Ou isso destruiria a autenticidade que tínhamos construído juntos? Vocês já se viram presos em uma mentira que começou com boas intenções, mas que agora parece grande demais para consertar? Mãe, Camila e eu vamos nos casar. Rafael soltou a frase como quem desarma uma bomba, enquanto estávamos sentados naquele restaurante caríssimo no Itaim Bibi. O garçom acabara de servir o prato principal, um filé que custava o equivalente a uma semana do meu salário de fachada. O rosto de Márcia transformou-se como num truque de mágica, do sorriso social ensaiado para uma máscara de horror genuíno. O talher que segurava fez um barulho metálico ao cair no prato de porcelana. Vocês... O quê? A voz dela saiu estrangulada, como se as palavras fisicamente a machucassem. Você perdeu completamente o juízo, Rafael? Márcia abandonou qualquer pretensão de civilidade, ignorando minha presença como se eu fosse invisível. Essa menina não tem nada a oferecer. Sem formação de qualidade, sem família, sem conexões. Você vai jogar fora gerações de trabalho duro da nossa família para se casar com uma caipirinha que mal sabe qual talher usar? Senti meu rosto queimar. Era a primeira vez que ela verbalizava tão abertamente seu preconceito. Rafael ficou vermelho de raiva. Chega, mãe. Não vou tolerar que fale assim da mulher que amo. Camila tem mais integridade no dedo mindinho que muitas das suas amigas socialites. Por um momento, quase abri a boca para revelar tudo. Como seria delicioso ver a expressão de Márcia quando descobrisse que a caipirinha pobretona era, na verdade, herdeira de uma fortuna que faria os Pereira parecerem classe média. Que seu filho estava se casando não com uma assistente administrativa qualquer, mas com a filha de um dos homens mais influentes do agronegócio brasileiro. Mas algo me deteve. Seria uma vitória vazia, nascida da mesma superficialidade que eu desprezava. Senhora Pereira, falei finalmente, mantendo a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Lamento que se sinta assim, mas amo seu filho pelo homem que ele é, não pelo sobrenome que carrega.
Rafael apertou minha mão sob a mesa e saímos do restaurante deixando Márcia boquiaberta com metade do jantar intocado. A caminho de casa, uma pergunta me atormentava. Eu estava fazendo a coisa certa ao continuar com esta farsa? Ou estava apenas me tornando tão manipuladora quanto minha futura sogra? Nunca imaginei que meu casamento seria assim. Uma cerimônia simples numa chácara em Cotia, com apenas 20 convidados, nenhum deles da minha família verdadeira. O vestido que escolhi custou uma fração do que poderia ter gasto, mas quando Rafael me viu entrando no pequeno gazebo decorado com flores do campo, seus olhos marejaram de um jeito que nenhum vestido de alta costura poderia provocar. "Você está perfeita", ele sussurrou quando nos encontramos no altar improvisado, sob uma árvore frondosa. Engoli em seco, pensando nos meus pais que deveriam estar ali, mas que concordaram relutantemente em manter nossa farsa por mais um tempo. Meu celular não parava de vibrar na véspera do casamento. Minha mãe, desesperada com a ideia da filha se casando sem a tradicional cerimônia na Catedral da Sé que todos os Monteiro tiveram por gerações. "Pelo menos use as joias da família, Camila. Ninguém vai notar." Consegui acalmá-la, prometendo que haveria uma segunda cerimônia oficial quando tudo se resolvesse. Enquanto isso, Márcia alternava entre ameaças veladas e súplicas dramáticas nas mensagens que deixava para Rafael. "Essa garota vai se arrepender de ter entrado para esta família." Seguido por: "Meu filho, estou passando mal, minha pressão está nas alturas." Desliguei o celular e abracei Rafael. "Tem certeza disso tudo?" perguntei, oferecendo-lhe uma última chance de desistir. Ele beijou minha testa. "Nunca tive tanta certeza de algo na vida." Trocamos alianças simples. A minha, ironicamente, custou menos que o anel que ganhei aos 15 anos. E fizemos votos que arrancaram lágrimas dos poucos amigos presentes. A pequena festa depois foi regada a cerveja e comida de boteco, com um DJ tocando de MPB a funk. Era tudo tão autêntico que por momentos eu esquecia completamente a farsa que sustentava. Foi só na manhã seguinte que vimos as dezenas de chamadas perdidas no celular de Rafael. Márcia descobrira tudo pelo Instagram, onde uma amiga em comum havia compartilhado fotos da cerimônia. "É oficial, meu amor. Agora somos inimigos públicos número 1 da sua mãe." Rafael riu, beijando minha testa. Ri também, mas uma sensação estranha crescia dentro de mim. Se Márcia estava furiosa apenas por eu ser uma assistente administrativa, o que seria capaz de fazer quando descobrisse que, além de tudo, eu havia mentido sobre quem realmente era? Descobri o plano de Márcia da maneira mais inesperada. Estava comprando café em uma padaria na Avenida Paulista quando avistei Júlio, filho da melhor amiga dela, sentado em uma mesa com seu notebook. Não me reconheceu imediatamente com meus óculos escuros e boné, meu disfarce básico para passear por São Paulo sem ser reconhecida por conhecidos da família. Aproximei-me discretamente e congelei ao ouvir o que ele dizia ao telefone. "Dona Márcia, estou finalizando as imagens agora. Fica difícil encontrar ângulos convincentes com as fotos do Instagram dela, mas acho que ficará bom o suficiente para enganar seu filho." Meu coração disparou. Que imagens seriam essas? Em vez de confrontá-lo, segui Júlio quando ele saiu da padaria. Tinha aprendido alguns truques de vigilância com um ex-namorado detetive particular. Longa história, não perguntem. Vi quando ele encontrou Márcia em um café no shopping Iguatemi. De uma mesa próxima, consegui escutar fragmentos da conversa. "Motel na Rebouças. Outro homem. Rafael vai acreditar." E então, as palavras que confirmaram minhas suspeitas. "Faça parecer que essa mineirinha está traindo meu filho." Márcia estava tramando plantar evidências falsas de uma traição. Precisei de todo o meu autocontrole para não levantar e jogar café quente naquela mulher perversa. Naquela noite, contei tudo a Rafael, mostrando-lhe as fotos que tirei discretamente com meu celular. Ele ficou em silêncio por longos minutos, o rosto pálido, as mãos tremendo levemente. Sabia que minha mãe podia ser manipuladora, mas isso é criminoso. Abracei-o forte, sentindo seu corpo trêmulo contra o meu. Então, surpreendentemente, ele começou a rir. Uma risada baixa no começo, que foi aumentando até se tornar quase histérica. "Você percebe o absurdo disso tudo? Minha própria mãe falsificando provas para destruir meu casamento." Enxuguei uma lágrima do canto do olho. De tristeza ou de riso nervoso, não saberia dizer. "O que vamos fazer?" perguntei. Rafael me olhou.
seus olhos subitamente brilhando com uma ideia que eu já começava a entender. E se dessemos a ela exatamente o que ela quer? Um sorriso começou a se formar em meus lábios. Um divórcio? Exatamente, ele respondeu. Um divórcio de mentira para uma traição de mentira. A ideia era arriscada, talvez até cruel. Mas depois de todas as humilhações, seria tão errado assim dar a Márcia uma dose de seu próprio veneno? Fiquei escondida na cafeteria do shopping Iguatemi, observando de longe a mesa onde Márcia e Rafael se encontravam. Meu coração batia acelerado enquanto via a cena se desenrolar exatamente como havíamos planejado. Rafael, fingindo choque e devastação ao ver as fotos falsificadas no celular de sua mãe. Márcia, com seu rosto contorcido em uma máscara de falsa compaixão que não conseguia esconder totalmente o triunfo em seus olhos. Meu Deus, ela é boa, pensei, observando sua performance digna de Oscar. Veja só que tipo de mulher você trouxe para nossa família. Ouvia dizer quando passei discretamente por trás deles, ajustando meu chapéu para não ser reconhecida. Rafael estava interpretando brilhantemente seu papel de marido traído e desiludido. Vi lágrimas reais em seus olhos, resultado de uma técnica de atuação que aprendera em um workshop de teatro na adolescência, conforme me contou depois. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, a voz embargada. Márcia colocou sua mão sobre a dele, numa demonstração calculada de apoio maternal. Sei que é difícil aceitar, meu amor. Pessoas como ela... Bem, sempre soube que não era confiável. Precisei me conter para não ir até lá e jogar água na cara daquela víbora. Em vez disso, respirei fundo e saí do shopping, seguindo para nosso apartamento no Tatuapé para preparar a próxima fase do plano. Quando Rafael chegou em casa horas depois, caímos na gargalhada ao analisar as fotos comprometedoras que Márcia havia mostrado. Olha só isso. O cara nem parece real, parece uma colagem mal feita de modelo de revista. Apontei, quase chorando de rir. E esse suposto motel é o Palace na Rebouças. Sei que é esse porque passo na frente todo dia no ônibus. Mas olha a placa na foto. Está escrito Palace. Sua mãe nem se deu ao trabalho de verificar a ortografia da montagem. Nossa risada tinha algo de histérico, quase insano. Era rir para não chorar diante da maldade calculada de Márcia. Enquanto planejávamos os próximos passos de nossa contramanipulação, uma pergunta me incomodava. Será que estávamos nos tornando tão calculistas quanto ela? E se estivéssemos, isso seria justificável depois de tudo que ela fez? O que vocês fariam no meu lugar? Aquela noite, depois de ver as fotos falsificadas que Márcia havia mostrado a Rafael, eu sabia que não podia mais manter minha própria mentira. Sentados em nosso pequeno apartamento no Tatuapé, depois de termos rido da péssima montagem das fotos, peguei as mãos dele entre as minhas e respirei fundo. Rafael, antes de decidirmos o que fazer sobre sua mãe e essas fotos, há algo que preciso te contar. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Seus olhos se fixaram nos meus, confusos. O que foi, Camila? Você está me assustando. Soltei suas mãos e caminhei até minha bolsa, retirando minha carteira. De um compartimento secreto, puxei meu verdadeiro documento de identidade e uma foto. Meu nome completo não é Camila Silva, é Camila Monteiro. Rafael pegou os documentos, piscando várias vezes como se não conseguisse processar o que estava vendo. Monteiro? Como os Monteiro do café? Assenti lentamente, observando sua expressão mudar de confusão para choque. Sim, meu pai é João Monteiro, dono das fazendas Monteiro, um dos maiores produtores de café do Brasil. Ele se levantou abruptamente, caminhando de um lado para outro na pequena sala. Todo esse tempo, você estava fingindo ser... Por que, Camila? Por que mentir para mim? As lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo finalmente transbordaram. Porque eu queria que alguém me amasse por quem eu sou, não pelo meu dinheiro ou sobrenome. Tive 3 noivados fracassados com homens que só se interessavam pelo Império Monteiro. Minha voz falhou. Quando conheci você, era para ser apenas um experimento de algumas semanas. Mas então me apaixonei de verdade. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar a verdade. Tive medo. Medo de perder você quando descobrisse que eu também tinha mentido. Rafael ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno.
Então, para minha surpresa, começou a rir. Uma risada incrédula no início, que foi crescendo até se tornar quase histérica. Isso é surreal, simplesmente surreal. Ele balançou a cabeça, olhando para o teto. Minha mãe te desprezou esse tempo todo por achar que você era pobre. E você é provavelmente mais rica que toda a minha família junta. Ele se virou para mim, sua expressão agora séria. Espera, aquele apartamento no Tatuapé é realmente seu? Na verdade, é alugado, confessei. Meu verdadeiro apartamento é uma cobertura em Pinheiros. E tenho uma casa em Campos do Jordão e uma fazenda em Minas, claro. Mordi o lábio, incerta sobre como ele estava processando tudo isso. Rafael, por favor, diga alguma coisa. Você me odeia agora? Ele se aproximou lentamente e segurou meu rosto entre suas mãos. Como eu poderia te odiar? É irônico, não é? Nós dois, presos em mentiras por razões completamente diferentes. Seus olhos se suavizaram. Você mentiu para encontrar alguém que te amasse pelo que você é. Minha mãe mentiu para me separar de alguém que ela julgou inadequada por não ter dinheiro. Ele riu novamente, mas desta vez sem amargura. Sabe o que isso significa? Balancei a cabeça, ainda incerta se estava sendo perdoada. Rafael sorriu, um brilho travesso surgindo em seus olhos. Significa que temos a oportunidade perfeita para dar à minha mãe uma lição que ela nunca esquecerá. Ele me puxou para um abraço apertado. Mas primeiro, quero conhecer a verdadeira Camila Monteiro. Sem mais mentiras entre nós, ok? Enterrei meu rosto em seu peito, chorando de alívio e gratidão. Sem mais mentiras, prometi. Naquele momento, enquanto Rafael delineava um plano maliciosamente brilhante para dar a Márcia o próprio remédio, percebi que havia encontrado não apenas um homem que me amava por quem eu era, mas um parceiro que entendia perfeitamente a doce ironia da situação. E isso valia mais que todas as fazendas de café do mundo. Com a presente, dissolvemos o vínculo matrimonial. Li as palavras do documento de divórcio, perfeitamente legal em sua aparência, mas completamente inválido graças a uma tecnicalidade jurídica que o amigo advogado de Rafael havia garantido. Estávamos no cartório do centro, assinando papéis com expressões solenes enquanto nos segurávamos para não cair na risada. O oficial parecia entediado, carimbando documentos mecanicamente sem perceber a farsa que se desenrolava à sua frente. Quando saímos para a rua, Rafael me deu um beijo rápido antes de seguirmos caminhos separados. Eu para o trabalho, ele para informar a notícia devastadora à sua mãe. Ela está radiante, Camila. Nunca vi minha mãe tão feliz quanto ao receber a notícia do nosso divórcio. Rafael me contou naquela noite, em nosso novo refúgio secreto. Um apartamento no Guarujá que pertencia a um primo meu e que emprestei sem dar muitas explicações. Fez todo um show de "Oh, meu pobre filho", e sempre soube que ela não prestava, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Deitada na varanda com vista para o mar, senti uma mistura de raiva e tristeza. Que tipo de mãe celebra o sofrimento do próprio filho, mesmo que seja apenas uma encenação? O próximo passo é montar o cenário para a visita dela ao meu apartamento. Vou deixar tudo uma bagunça, espalhar algumas garrafas vazias, parecer completamente arrasado. Os dias seguintes foram um teste para nossa sanidade. Vivíamos uma vida dupla. Em público, éramos ex-cônjuges que sequer se olhavam. Em privado, planejávamos nossa vingança enquanto nos apaixonávamos cada vez mais. O mais difícil era ouvir, através de amigos mútuos, os comentários maldosos que Márcia espalhava sobre mim. Soube que a assistentezinha já está saindo com outro, dizia ela no salão de beleza. Provavelmente já traía meu filho há tempos. Esses tipos sempre sobem na vida, deitando com qualquer um. Cada nova fofoca aumentava minha determinação, mas também uma pergunta incômoda. Quanto dessa vingança era justiça e quanto era apenas ego ferido? Rafael percebeu minha inquietação uma noite. "Podemos parar tudo agora se você quiser", ofereceu, abraçando-me por trás enquanto eu olhava o mar. "Revelar a verdade sobre você e sobre as fotos falsas." Balancei a cabeça. "Não. Sua mãe precisa aprender que pessoas não são peças de xadrez que ela pode manipular. Mas seria eu muito diferente dela agora? Camila, você precisa ver isso."
Minha amiga Renata, a única que sabia toda a verdade, me mostrou as fotos que circulavam em grupos de WhatsApp da alta sociedade paulistana. Era Rafael, parecendo absolutamente devastado em sua cobertura no Brooklyn. Olheiras profundas, maquiagem que eu mesma apliquei, barba por fazer, cuidadosamente aparada para parecer desleixada e um apartamento estrategicamente bagunçado. Márcia está mostrando essas fotos para todo mundo, dizendo que você destruiu a vida do filho dela. Mordi o lábio para não rir. Se ela soubesse que tínhamos produzido aquela sessão de fotos como quem monta um set de cinema... A verdadeira diversão veio quando comecei a aparecer discretamente em eventos sociais em Alphaville, usando meu nome verdadeiro. Ninguém fazia a conexão entre Camila Silva, a ex-nora pobretona de Márcia Pereira, e Camila Monteiro, a herdeira do Império Cafeeiro. Em uma dessas festas, encontrei uma das amigas íntimas de Márcia, aquela mesma senhora de cabelos platinados do Clube Pinheiros, que pareceu me reconhecer. Monteiro. Sua família tem aquelas fazendas em Minas, não é? Meu marido compra café de vocês para as lojas dele. Sorri educadamente, confirmando. Que estranho, você me lembra alguém. Mas deve ser impressão minha. Se ela soubesse o quão perto estava da verdade. Enquanto isso, Rafael interpretava brilhantemente o papel de filho devastado que lentamente voltava à razão. Minha mãe já está me apresentando a potenciais noivas. Contou-me rindo durante nosso fim de semana secreto no Guarujá. Ontem foi a filha dos Mendonça. Antes de ontem, a sobrinha dos Cavalcante. Todas impecavelmente ricas, educadas e entediantes. Dei um tapa de leve em seu braço, fingindo indignação. Está insinuando que não sou entediante o suficiente para você, Sr. Pereira? Ele me puxou para seu colo, beijando meu pescoço. Você é muitas coisas, Camila Monteiro. Mas entediante definitivamente não é uma delas. Naquela noite, enquanto Rafael dormia, fiquei acordada observando as ondas pela janela. Nosso plano estava funcionando perfeitamente, mas uma sensação estranha crescia em mim. Márcia era manipuladora e preconceituosa, sim, mas era também uma mulher solitária que perdera o marido e temia perder o filho. Estávamos indo longe demais com nossa vingança? Ou algumas pessoas só aprendem através de uma lição realmente dolorosa? Papai, você tem certeza disso? Perguntei enquanto observava meu pai fazer ligações em seu escritório na fazenda principal em Minas. João Monteiro era conhecido nos círculos empresariais como um homem de poucas palavras e decisões firmes. Vê-lo entusiasmado com nosso plano de vingança era surpreendente. Aquela mulher humilhou minha filha repetidamente, achando que você era inferior por ser pobre. Ele respondeu, ajustando os óculos enquanto discava outro número. Agora vai aprender que caráter não tem preço, e que os Monteiro não aceitam desaforos de novos ricos pretensiosos. Mamãe, ao lado dele, parecia menos convencida. Só não quero que isso afete sua reputação, querida. Nossa casa no Guarujá tornou-se o quartel-general da operação. Eu e Rafael passávamos horas planejando cada detalhe do que chamávamos de a grande revelação. Ele havia trazido um quadro branco onde desenhamos um verdadeiro fluxograma de ações. O evento beneficente do Clube Pinheiros é perfeito, apontou Rafael, circulando a data no calendário. Toda a alta sociedade estará lá, inclusive minha mãe, que faz parte da comissão organizadora. Mordi o lábio, sentindo uma pontada de ansiedade. Tem certeza que quer fazer isso publicamente? É sua mãe, Rafael. Ele segurou minhas mãos, seu olhar intenso. Ela escolheu humilhar você publicamente, espalhar mentiras sobre você publicamente. A lição também precisa ser pública. Enquanto isso, íamos costurando alianças improváveis. Susana, a única amiga de Márcia que me tratou com gentileza desde o início, tornou-se nossa informante interna. Ela está mostrando aquelas fotos falsas em todos os eventos sociais, contou durante um café secreto. Diz que tem provas concretas da sua infidelidade e que salvou Rafael de uma golpista. Júlio, o rapaz que criou as montagens, também mudou de lado depois que Rafael o confrontou com provas do crime de falsificação. Não queria fazer aquilo, gaguejou, pálido de medo. Dona Márcia me prometeu um bom emprego, disse que era para o bem de todos. Oferecemos a ele uma chance de redenção, um verdadeiro emprego na empresa dos Monteiro e seu testemunho sobre a manipulação das fotos. À noite, abraçada a Rafael na varanda com vista para o mar, sussurrei.
Às vezes me pergunto se estamos indo longe demais. Ele ficou em silêncio por um momento. Também me pergunto isso. Mas então lembro do olhar de desprezo dela cada vez que falava com você, das humilhações calculadas, das mentiras. E penso que algumas pessoas só aprendem do jeito difícil. Será que ele estava certo? Ou nós dois estávamos tão absortos em nossa vingança que não conseguíamos mais ver a linha entre justiça e crueldade? Camila, quanto tempo? A voz falsamente animada me fez congelar no meio do shopping JK. Era Helena, uma das amigas mais próximas de Márcia, aquela que sempre riu das piadas maldosas sobre mim. Ajustei rapidamente meus óculos escuros e o lenço que disfarçava meu cabelo, agora loiro para completar meu disfarce. Acho que está me confundindo com outra pessoa, respondi, tentando passar por ela. Helena bloqueou meu caminho, sorrindo como uma raposa. Não seja boba, querida, reconheceria esse rosto em qualquer lugar. Então, voltou para Minas depois do divórcio? Soube que Rafael está arrasado. Meu coração batia acelerado. Como ela me reconheceu? Nossa farsa estava em perigo? Helena, eu sei exatamente quem você é e o que está tentando fazer, respondi, baixando a voz e olhando-a diretamente nos olhos. E sugiro que não se meta no que não entende. Ela recuou um pouco, surpresa com minha assertividade. Só estou tentando ser amigável, querida. Afinal, nem todos concordamos com a forma como Márcia conduziu esse assunto. Aquilo me pegou de surpresa. O quê? Helena olhou ao redor, certificando-se de que ninguém nos observava. Vamos tomar um café. Tenho informações que podem lhe interessar. Minha mente calculava rapidamente os riscos. Seria uma armadilha ou uma aliada inesperada? Curiosidade venceu a cautela, e 15 minutos depois estávamos sentadas em uma cafeteria discreta. Muitas de nós estamos cansadas dos jogos de poder de Márcia, Helena confessou após pedir um cappuccino caríssimo. Ela tem manipulado e humilhado pessoas por anos, sempre se safando. Quando soubemos das fotos falsificadas, quase engasguei com meu café. Vocês sabem sobre as fotos? Helena riu, um som baixo e conspiratório. Querida, não existem segredos no circuito Jardins Pinheiros e Higienópolis. Ela inclinou-se para a frente. O que estamos curiosas para saber é: por que você ainda está em São Paulo se supostamente voltou para Minas após o divórcio? E por que Rafael recusou 3 convites para sair com a filha dos Mendonça, mesmo aparentando estar seguindo em frente? Seus olhos brilhavam com inteligência afiada. Percebi que estava diante de uma escolha crucial: manter nossa farsa intacta ou recrutar mais aliadas para nossa causa. Helena, comecei lentamente. O que você sabe sobre a família Monteiro, do sul de Minas? Seu sorriso alargou-se gradualmente enquanto a compreensão iluminava seu rosto. Ah, querida, isso vai ser ainda mais delicioso do que imaginei. Ainda não acredito que estamos realmente fazendo isso. Murmurei para mim mesma enquanto observava meu reflexo no espelho do quarto principal de nossa casa no Guarujá. O vestido preto de alta costura, desenhado exclusivamente para mim por um estilista amigo da família, abraçava meu corpo como uma segunda pele. Joias discretas, mas visivelmente caras, completavam o visual. Nada de Camila Silva, a assistente administrativa de roupas compradas em lojas de departamento. Esta noite, pela primeira vez em quase um ano, eu seria completamente Camila Monteiro. A campainha tocou, anunciando a chegada de meus pais. Respirei fundo. Era a hora do ensaio geral. Filha, você está linda. Mamãe me abraçou com força, os olhos marejados. Senti tanta falta de ver você sendo você mesma. Papai, sempre mais contido, apenas assentiu em aprovação. Rafael parecia nervoso ao lado deles, compreensível, já que seria a primeira vez que conversaria formalmente com meus pais como meu marido. Senhor Monteiro, Senhora Monteiro. Ele começou, a voz ligeiramente trêmula. Quero agradecer por apoiarem nosso plano em comum. Meu pai o estudou por um momento, então surpreendeu a todos com uma risada genuína. Incomum é um eufemismo e tanto, rapaz. Mas preciso admitir que há algo poeticamente justo em toda essa situação. Ele colocou a mão no ombro de Rafael. E por favor, me chame de João. Afinal, você é da família agora. Na mesa de jantar, revisamos cada detalhe do evento beneficente do dia seguinte. Helena confirmou que todas as amigas dissidentes de Márcia estarão posicionadas estrategicamente pelo salão. Expliquei, consultando meu celular.
Júlio entregou sua declaração assinada sobre a falsificação das fotos e o assessor de imprensa do Instituto já preparou o comunicado oficial. Rafael balançou a cabeça, subitamente pensativo. Camila, você tem certeza disso? Ainda podemos voltar atrás. Revelar tudo em particular, sem a humilhação pública. Olhei para ele surpresa com a hesitação de última hora. Depois de tudo que ela fez, das humilhações, do preconceito, das mentiras, meu pai interveio, sua voz calma, mas firme. Rafael, entendo sua preocupação. É sua mãe, afinal. Mas pense nisso como uma lição necessária. Às vezes, pessoas como Márcia só aprendem quando experimentam na pele o que fazem aos outros. Concordei, mas uma pequena voz dentro de mim questionava. Estávamos realmente buscando justiça ou apenas doce vingança? E se estivéssemos indo longe demais? Mais tarde, sozinha na varanda enquanto todos dormiam, me perguntei se no dia seguinte me sentiria libertada ou apenas mais presa em jogos de poder e manipulação. O Clube Pinheiros estava irreconhecível naquela noite. Lustres de cristal, arranjos florais extravagantes e uma decoração elegante transformavam o salão principal em algo digno de um baile real. Observei tudo pela janela escura do carro da família, ainda estacionado a uma distância segura. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Está pronta? Rafael perguntou suavemente, segurando minha mão. Ao nosso lado, meus pais aguardavam o momento certo para nossa entrada, calculadamente dramática. Pronta como nunca estarei, respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia. A senhora Márcia Pereira acaba de chegar, informou nosso motorista, olhando discretamente pelo retrovisor. Vimos Márcia descer elegantemente de seu Mercedes, usando um vestido vermelho. Ela sorria radiante, cumprimentando os convidados como uma rainha recebendo súditos. Olha só para ela, murmurei, no auge de sua glória social, sem a menor ideia do que está por vir. Rafael apertou minha mão com mais força. Última chance de desistir, ele ofereceu. Balancei a cabeça. Nem pensar. Vamos fazer isso. Meu pai fez um sinal para o motorista. Esperem 10 minutos e então entrem. Queremos que todos já estejam acomodados para o espetáculo. Quando finalmente entramos no salão, o efeito foi exatamente o que havíamos planejado. Um burburinho imediato espalhou-se pelo ambiente enquanto caminhávamos pelo meio do salão. Eu de braços dados com meu pai, Rafael ao lado de minha mãe. Vestidos impecavelmente, exalando aquela aura inconfundível de poder e riqueza que eu havia tentado tão arduamente esconder durante meu experimento social. Vi os olhos de Márcia nos localizarem do outro lado do salão, inicialmente confusos, depois gradualmente se arregalando em choque absoluto ao reconhecer o filho ao lado de estranhos elegantes. Ainda melhor foi o momento em que algumas pessoas começaram a sussurrar Monteiro e café. Vi o rosto dela empalidecer quando finalmente fez a conexão. Não pude evitar um pequeno sorriso de satisfação. Cruel? Talvez. Mas depois de meses de humilhações, aquele momento de choque em seu rosto valia cada segundo da farsa que mantivemos. O momento chegou quando o apresentador do evento subiu ao palco para anunciar as doações principais. É com imenso prazer que anunciamos a maior contribuição da noite. A família Monteiro acaba de doar 5 milhões de reais para nosso projeto de educação infantil nas periferias. Um murmúrio de admiração percorreu o salão, enquanto vários convidados se viravam para nos observar. O apresentador continuou. Convidamos o senhor Rafael Pereira e sua esposa, Camila Monteiro Pereira, para dizerem algumas palavras. De mãos dadas, caminhamos até o palco, passando propositalmente perto de Márcia, que parecia uma estátua de cera, rígida, pálida e com um sorriso congelado. Boa noite a todos, Rafael começou, sua voz firme e amplificada pelo microfone. Muitos aqui me conhecem, mas poucos realmente sabem o que aconteceu em minha vida nos últimos meses. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos encontrando os de sua mãe na multidão. Alguns de vocês podem ter ouvido que me divorciei recentemente. Isso não é verdade. Alguns podem ter visto provas da infidelidade da minha esposa. Essas eram falsificações. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Minha esposa e eu decidimos dar a algumas pessoas a ilusão de vitória enquanto planejávamos esta noite. Apertei sua mão, dando-lhe força para continuar.
Algumas pessoas acreditam que status e aparências são mais importantes que caráter e amor. Hoje, estamos aqui para provar o contrário. Era minha vez. Ajustei o microfone e encarei diretamente a multidão, localizando Márcia, que parecia estar prestes a desmaiar. Muitos de vocês me conheceram como Camila Silva, uma simples assistente administrativa de Minas Gerais. Essa foi uma escolha consciente da minha parte. Fiz uma pausa, vendo os olhos arregalados e bocas abertas. Abandonei temporariamente meu sobrenome e privilégios porque queria ser amada pelo que sou, não pelo império cafeeiro da minha família. Rafael me deu esse presente, mesmo quando pensava que eu não tinha nada além do meu trabalho honesto. Minha voz ganhou força. Outros... Olhei diretamente para Márcia. Me julgaram indigna por acreditarem que eu era pobre. Hoje anunciamos não apenas nossa união oficial, mas também a criação do Instituto Monteiro Pereira, que ajudará jovens de origem humilde a terem acesso à educação de qualidade, para que menos pessoas sejam julgadas pela sua condição social. Enquanto a multidão aplaudia entusiasticamente, vi Márcia tentando se esgueirar discretamente para a saída. Será que havíamos ido longe demais? Parte de mim sentia uma satisfação quase cruel, enquanto outra parte se perguntava se essa humilhação pública realmente faria dela uma pessoa melhor, ou apenas mais amarga. Márcia quase conseguiu escapar. Quase. Estava a poucos passos da saída quando se viu face a face com meus pais, estrategicamente posicionados próximos à porta. Senhora Pereira, meu pai cumprimentou com um sorriso educado. Finalmente nos conhecemos. Ouvimos tanto sobre você. Ela parecia um animal encurralado, olhando freneticamente ao redor em busca de outra saída. Sua respiração estava visivelmente acelerada, e por um momento temi que ela pudesse realmente passar mal. Eu preciso ir. Ela resmungou, tentando contornar meus pais. Mamãe bloqueou gentilmente seu caminho. Antes que vá, gostaríamos muito de conversar. Em particular, talvez? Nos reunimos em uma sala privativa do clube. Eu, Rafael, meus pais e uma Márcia pálida e trêmula. O contraste não poderia ser maior. Enquanto minha família mantinha a compostura elegante dos genuinamente poderosos, Márcia parecia ter encolhido, sua postura altiva completamente desmoronada. Por quê? Foi tudo o que ela conseguiu dizer, olhando para Rafael com uma mistura de raiva e incompreensão. Por que fazer isso comigo? Me humilhar publicamente? Rafael suspirou, subitamente parecendo exausto. E o que você fez com Camila desde o primeiro dia, mãe? Como a tratou? Como falou dela? Como a humilhou repetidamente apenas por acreditar que ela era... O que mesmo? Ah, sim, uma caipirinha pobretona. Curiosamente, senhora Pereira, meu pai interveio com sua voz calma e autoridade natural. Sua própria família só atingiu algum status social há 2 gerações, enquanto os Monteiro produzem café desde o Império. Mas entendemos. Aparências enganam, não é mesmo? Márcia empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Como vocês sabem sobre minha família? Minha mãe sorriu suavemente. O mundo dos negócios é menor do que parece, querida. Seu sogro comprava tecidos do meu avô quando começou sua pequena confecção no Bom Retiro, antes de se tornar a aristocrata que finge ser hoje. Observei Márcia desmoronar lentamente em sua cadeira, toda a arrogância drenada de seu corpo. Seus olhos, antes tão julgadores, agora estavam marejados. Algo dentro de mim se contraiu. Era isso que eu queria? Ver outra mulher completamente destruída? Rafael, ela finalmente falou, a voz embargada. Você realmente falsificou um divórcio só para me punir? Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Não, mãe. Falsificamos um divórcio porque você falsificou provas de traição. Construímos uma mentira em resposta à sua. A diferença é que nossa mentira não tinha a intenção de destruir ninguém, apenas de ensinar uma lição sobre julgar as pessoas por sua condição social. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto perfeitamente maquiado de Márcia. Eu só queria o melhor para você, ela sussurrou. Rafael balançou a cabeça tristemente. Não, mãe. Você queria o que achava que era melhor para você e sua imagem social. Nunca se tratou de mim ou da minha felicidade. Enquanto observava aquela mulher orgulhosa reduzida a lágrimas, uma pergunta incômoda ecoava em minha mente. Tínhamos realmente vencido ou apenas nos rebaixado ao nível dela? A
As semanas seguintes ao evento beneficente foram surrealmente silenciosas. Rafael e eu finalmente podíamos viver abertamente como casal, alternando entre nosso apartamento em São Paulo e a fazenda da minha família em Minas. A exposição pública de Márcia teve consequências rápidas e devastadoras. Ela foi excluída de todos os comitês beneficentes, Helena me informou durante um almoço. Ninguém atende suas ligações. Até cancelaram seu convite para o baile de gala anual. Assenti, sentindo uma mistura confusa de satisfação e inquietação. Era a justiça que havíamos buscado, mas por que não me sentia completamente bem com isso? Rafael estava igualmente conflitado. Numa tarde, o encontrei olhando fixamente para o celular na varanda de nossa casa. Minha mãe mandou mais uma mensagem. Ele disse sem erguer os olhos. É a 10ª esta semana. Sentei-me ao seu lado, apoiando a cabeça em seu ombro. O que ela diz? O de sempre. Que está arrependida, que não sabia quem você realmente era, que nunca teria agido daquela forma se soubesse. Ele suspirou profundamente. Como se o problema fosse ela não saber que você era rica, e não o fato de ter me tratado como uma marionete e ter destratado você por te achar pobre. Entrelacei meus dedos nos dele. Você sente falta dela? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Sinto falta da mãe que tive quando criança, antes de meu pai morrer, antes de ela se tornar essa pessoa obcecada com status. Às vezes me pergunto se ela ainda existe em algum lugar. Numa tarde chuvosa, decidi fazer algo que me surpreendeu. Fui visitar Márcia. Não contei a Rafael, temendo que ele tentasse me dissuadir. O porteiro do elegante prédio nos jardins me reconheceu imediatamente. Senhora Monteiro, a senhora Márcia está em casa, mas não tem recebido visitantes. Ela vai me receber, afirmei com a confiança que herdei de meu pai. O apartamento, antes impecável, mostrava sinais sutis de negligência. Algumas plantas morrendo, uma fina camada de poeira nos móveis. Márcia apareceu na sala usando um roupão de seda, sem maquiagem, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. Veio para ver as ruínas do seu triunfo? Perguntou amargamente, sem me oferecer para sentar. Balancei a cabeça. Vim porque, apesar de tudo, você é a mãe do homem que amo. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Por que está aqui, Camila? O que mais quer de mim? Já perdi tudo. Meu filho, meus amigos, minha posição social. Observei-a atentamente, vendo além da fachada quebrada. Perdeu mesmo tudo, Márcia? Ou apenas as coisas que nunca importaram de verdade? Deixei a pergunta pairando entre nós como uma ponte sobre águas turbulentas. Frágil, mas a única passagem possível para um novo começo. 2 semanas depois, estacionei meu carro em frente ao prédio de Márcia novamente, desta vez com Rafael e um envelope creme nas mãos. Quando a porta do apartamento se abriu, vi seu rosto marcado por olheiras profundas iluminar-se ao ver o filho, para logo endurecer ao me reconhecer. Antes que pudesse falar, estendi o envelope que tremulava levemente entre meus dedos. Estamos esperando um bebê, Márcia, uma menina. Sua mão congelou no ar, os olhos marejando instantaneamente. E acreditamos que toda criança merece conhecer sua avó, independente do passado. Rafael completou, sua voz embargada pela emoção contida. Vi o momento exato em que algo se quebrou dentro dela. Não seu orgulho ou arrogância, mas o muro que a isolava da possibilidade de redenção. Quando seus joelhos fraquejaram e ela caiu sentada no sofá, soluçando como uma criança perdida, fiz algo que surpreendeu a nós 3. Sentei-me ao seu lado e tomei suas mãos enrugadas entre as minhas. Nossa filha vai precisar aprender que pessoas cometem erros, Márcia. Mas mais importante ainda, ela precisa aprender que o perdão não é fraqueza, é a maior força que existe. Naquele momento, entre lágrimas silenciosas que lavavam anos de ressentimento, não éramos mais a nora vingativa e a sogra manipuladora. Éramos apenas 3 pessoas imperfeitas tentando construir algo mais forte que o ódio, mais duradouro que o orgulho e infinitamente mais valioso que qualquer conta bancária, uma família verdadeira.